Olá, gente. Paulo Moraes Corrêa, mais um vídeo aqui com vocês. Esse é um vídeo que complementa o anterior. É um vídeo para falar da lenda do Boto, que está neste meu livro aqui, 10 lendas amazônicas para crianças. Na verdade, é um vídeo para responder questões que foram mandadas, encaminhadas, aí, propostas pelos alunos do meu amigo Joécio Jojoca Lima, lá do Colégio Step by Step. E, assim, na impossibilidade de eu visitá-los, por conta da coincidência entre o meu horário de trabalho no Colégio Augusto Meira. Um abraço para o pessoal do Colégio Augusto Meira, que está reformado, totalmente assim, está maravilhoso o colégio, tá? Foi inaugurado este mês agora de maio, então assim, eu vou fazer um vídeo depois para mostrar para vocês um tour, né? Desde a entrada até os detalhes lá do colégio, para vocês verem como é que está bonito. E tenho certeza que muita gente vai querer estudar lá agora. Fora o trabalho maravilhoso que professores, direção e corpo técnico desenvolvemos, tem agora uma estrutura que vale a pena, gente. É um sonho realizado, né? Mas vamos aqui, que agora eu me empolguei falando do Augusto Meira, mas o propósito desse vídeo, gente, é responder as questões dessas crianças maravilhosas que me mandaram as perguntas. Eu fiquei super feliz com o envolvimento delas com a minha história, com o meu livro. E aqui fica a minha gratidão ao meu amigo Jojoca, que fez essa mediação de leitura, apresentando o meu trabalho aos seus estudantes. São pequenos leitores, meninos do primeiro e do segundo ano, e que, poxa, assim, são, assim, representam um público maravilhoso para a gente alcançar, porque é o público leitor de amanhã, né, gente? E isso não tem preço, tá bom? As perguntas são muito bacanas e, diferente do vídeo anterior, em que eu respondi questões sobre a história da cobra grande, nessa o Jojoca mandou a identificação dos perguntadores, tá? De tal forma que eu irei identificar aqui quem foram as crianças que perguntaram, que fizeram as questões que eu vou responder, tá bom? Então vamos que vamos. 10 lendas amazônicas para crianças, a lenda do Boto, vamos às perguntas, tá bom? Vamos que vamos agora. Primeira pergunta: por que o Boto não fica com cara de bobo se ele é um encantado? Aqui essa articulação entre cara de bobo e encantaria não é necessariamente uma obrigatoriedade. Geralmente quem fica com cara de bobo é aquele que está sob o encanto do Boto, né? Aquele não, geralmente é aquela, né? A mulher. E fica com cara de apaixonada, tá? O encantado, no caso, o Boto não tem essa marca, tá bom? Então essa foi uma pergunta do Vinícius, uma pergunta interessante. Todas as perguntas são interessantes, gente. E assim, Vinícius, é isso, filho. Um abração para ti, para toda a meninada. Eu sei que a meninada do Step by Step deve estar assistindo durante a aula do Jojoca, esse pequeno vídeo. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um abração para todos vocês e dizer que fiquei muito feliz com o interesse de vocês pelo meu trabalho e com as perguntas que vocês mandaram, que eu vou responder aqui com muito gosto. Tá bom? Vamos nessa então. A segunda questão foi proposta pela Serena. Ela pergunta assim: por que as moças, quando saem da água, ficam com caras de boba? Aqui sim, são as moças apaixonadas, porque o Boto é encantador, Serena. E aí ele desperta a paixão dessas moças. Algumas sequer voltam, ficam morando com ele lá no seu reino encantado, no fundo das águas, no seu belo palácio. Tá? E as que voltam, é claro que nunca vão esquecer essa experiência, porque ele é um encantado e, portanto, é encantador. Apaixonante logo, né? E essa é a questão da Serena. Obrigado, Serena. Um abraço para você. Aí aqui agora a Laura também mandou uma pergunta que é assim mesmo: por que o rapaz não fica rosa se o Boto é cor de rosa? Aqui é uma pergunta bem interessante. Olha, Laura, eu nunca havia pensado nisso. Mas provavelmente é porque o Boto se disfarça como se fosse um ser humano, né? Já basta que ele se veste todo de branco. Já é diferente das outras pessoas que são ribeirinhas, né? E aí, se ele tivesse a pele rosa, como é a cor do Boto,
seria fácil de ser identificado, né? Então ficaria mais perigoso para ele, né? Para preservar a identidade dele. Mas nem sempre, esse nome de boto rosa não é como o nosso homem do interior da Amazônia chama esse boto. Aqui ele é chamado de boto vermelho. Tem o boto vermelho, tem o boto cinza, o boto cinzento, que esse boto cor-de-rosa surgiu a partir de um viajante francês chamado Jacques Cousteau, que esteve aqui no início dos anos 80, se não me falha a memória, e deu esse nome, o boto rosa, né? E pegou. Aí veio a Xuxa, fez gravou uma canção com esse nome, Boto Rosa, e pegou de vez. Mas na Amazônia é Boto Vermelho, tá bom? E vamos que vamos. Então é isso, filha. É como se fosse para não entregar a identidade dele. Ele fica com a aparência de um de nós, né? Essa foi a pergunta da Laura. Abração, Laura. Aí aqui, a outra pergunta é da Maria. Será que todo boto é encantado? Maria, pelo conjunto de histórias que eu registrei, nem todo boto é encantado, mas o boto é uma criatura assim fabulosa, de tal forma que mesmo aqueles que não se metamorfoseiam em ser humano, não se transformam em gente, podem fazer coisas assim de espantar, como por exemplo, ajudar os pescadores. Ele vem enxotando, né, empurrando os cardumes, né, para junto das redes dos pescadores, ele ajuda na pesca, se bem que tem alguns também que são espertinhos, né, e resolvem rasgar as redes de pesca desses pescadores, né, mas é outra história. E também existem registros de gente que estava se afogando, náufragos, né, e que são pessoas que foram salvas pelo boto, e aí um tipo especial, que é o boto tucuxi. Quando a pessoa afundava, ele vinha por baixo e empurrava, carregava a pessoa para a superfície. Tá? Existem várias histórias nesse sentido, tá bom? Então, mas nem todo boto é propriamente um encantado no sentido de se metamorfosear, no sentido de ser um personagem sobrenatural. Tá bom, Maria? Um abraço, obrigado pela pergunta. E aí, a Maria, que eu não sei se é a mesma Maria, mas se não for, tudo bem, mandar um abraço para as duas Marias. Se for, mais um abraço para você, Maria. Ela pergunta assim: você é um boto? Não, Maria, eu não sou um boto. O que acontece? Eu, aqui nessa história, esse livro é um livro de recriações. Eu reconto as histórias usando alguns elementos de ficção, de criação livre da minha parte. Por exemplo, no livro na história sobre a cobra grande, olha, é o professor de vocês, né, o Jojoca, que é o sujeito que foge da cobra grande, né? Até aqui, deixa eu colocar mais pertinho para vocês visualizarem. Né? Essa é a nossa amiga Keila Luz, que é a mãe dele, que dá uma bronca nele, porque é perigoso, né? Sair assim para pescar e se dar de cara com a cobra grande. Aí no caso do Boto, eu é que fui o personagem, né? Então aqui é a história do Boto e aqui estou eu com a minha digníssima, o meu amor, a Sara, né? E aí eu tô todo paramentado, gente, como um Boto e ela como, se bem que eu tô com mais cara de, aqui sim, olha, Vinícius, aqui sim eu tô com cara de bobo aqui, né? Você tinha razão, né? É que eu tenho uma cara de bobo porque eu tô apaixonado, né? Bom, acontece. E aí, o que que ocorre? Maria, eu apareci, é uma ficção, tá bom? Mas eu não sou um boto, não, tá? Mas a pergunta foi uma graça. Tá bom, Maria? Abração. Vamos para a próxima, que é da Helena. Por que o boto vai embora na história? O boto vai embora na história, Helena, porque ele não é daqui. Ele é de um outro reino, né, que fica no fundo das águas. Então, lá que é o lugar dele. Ele vem aqui só atrás de um amor para poder levar para viver com ele, uma mulher, né? É isso, Helena, abraço, tá? Aí o sétimo, mais uma história, sétima, mais uma pergunta. Por que você é um boto? Aí é do Miguel, do primeiro ano, e a Ana também, do segundo ano, fez essa mesma pergunta. Na verdade, não é que eu seja um boto, eu sou um boto só aqui na história, né? Porque eu encantei esta moça aqui e ela
veio morar comigo no meu castelo, um castelo de 3 andares. E a minha casa, gente, tem 3 andares. E aí, aqui na história, esse casal tem 2 botinhos, a gente também tem 2 filhos, né? O Celton e o Pedro. Então é uma forma fabulosa de contar a minha história de amor, entenderam? Eu sou um rapaz romântico, gente, por favor, tá bom? Então um abraço aqui pro Miguel e pra Ana. Obrigado pela pergunta. Agora aqui essa outra. Essa história é verdadeira? Bom, num certo sentido é verdadeira, porque eu gosto de dançar, né? E aí eu me apaixonei pela Sara, ela se apaixonou por mim e ela veio viver junto comigo. Só que, claro, né? Não vive num castelo no fundo das águas, né? Mas, fora essa história que eu fantasiei para contar a história do outro e também a minha história com a Sara, há muitas histórias em que o Boto de fato leva as mulheres para viverem com ele, né, no fundo das águas, tá bom? Portanto, não há como dizer que ela não seja verdadeira, já que muita gente conta e muita gente chegou a viver esse tipo de história, tá bom? Então é isso, Hamilton, tá? Um abração, obrigado pela pergunta também. Aí aqui, por que você usa roupa branca? Bom, eu não costumo usar roupa branca, não, eu prefiro usar preto, né? Mas o Boto usa roupa branca. E geralmente é para se diferenciar dos outros homens e chamar a atenção. Imagina, tá todo mundo vestido de um jeito, mesmo jeito, e aparece alguém vestido diferente, naturalmente vai chamar a atenção. E o Boto gosta de chamar a atenção, tá bom? Então a roupa branca é uma estratégia dele, tá? Quem fez essa pergunta foi a Sophie. Um abraço, Sofia. Obrigado pela pergunta, tá? Mais uma pergunta. Por que você tem pele meio rosa no desenho do livro? Aqui, gente, eu tô assim mais bronzeado, né? Isso aqui foi uma licença poética do meu desenhista. Ele fez desse jeito, talvez para dialogar com a cor da pele do Boto, né? Mas geralmente a pessoa que é o Boto transformado em gente não aparece com essa pele rosada, como já teve um comentário anterior, né? Que é da Laura, tá? Foi da Laura, que foi um comentário anterior, tá bom? Esse, essa pergunta, por que você tem pele meio rosa no desenho do livro? É da Hanna. Então é por isso, Hanna, tá bom? Um abração. Aí aqui depois vem uma pergunta do Henrico, que, que é a seguinte: por que você se disfarçou de homem se você é o Boto? Que é maravilhosa essa pergunta, né? Porque mostra assim o quanto a meninada embarcou nessa história, né? Não é que eu seja o Boto, né? E aqui o Boto se transforma em gente, né? E eu me transformei em Boto nessa história, porque na arte, gente, na literatura, tudo é possível. Tá certo, Henrico? Obrigado, filho, pela pergunta. Um abraço, tá? Aí, mais uma pergunta. Você é um boto mágico para se transformar em homem? Quem fez essa pergunta foram 2 alunos, o Benjamin e a Iris. Não, eu não sou um boto mágico. A única mágica que eu faço é de dar asas à imaginação e escrever as histórias, juntando um monte de coisas que eu já ouvi de tanta gente maravilhosa, contadora de histórias nesse nosso estado. Tá bom? Benjamin Iris, é isso. Tá certo? Abraço. Agora mais uma. Por que você é cheiroso se a água às vezes é fedida? Essa pergunta é do Benjamin. Benjamin, você tem razão. Isso aqui vamos considerar um protesto, porque o pessoal costuma poluir a água. Mas o Boto tem um perfume especial que supera o fedor das águas poluídas, né? Que é um cheiro que ele usa para seduzir as moças, tá bom? Um bom perfume, um perfume gostoso, né? Aí não resistem, né? Então vamos para a próxima, Benjamin. Um abraço, meu filho. Quando você criou esse livro? Esse livro foi publicado em 2023, tá? As histórias foram escritas no primeiro semestre de 2023, e aí o livro saiu, acho que em outubro de 2023, tá bom?
Foi depois da Feira do Livro, não consegui preparar o livro, outubro ou novembro, não lembro direito, mas eu não consegui preparar o livro para a Feira do Livro, que seria o momento perfeito, né? Mas ele saiu, então foi tudo nesse ano, tá certo? Entre escrever e publicar demora um pouquinho, porque tem que fazer os desenhos, tem que transformar o texto em livro, né? Essa coisa bonitona assim. E aí depois ainda manda para a gráfica para imprimir, e aí sim, você tem o livro em mãos. Demora um pouquinho, tá certo? Então, quem fez essa pergunta, quando você criou esse livro, foram dois alunos, o Pedro e o Joaquim. Um abração para vocês. Depois vem, onde posso comprar seu livro? Essa pergunta foi feita pela Estela e pela Maria Flor também. Olha que bonito, Maria Flor, né? E Estela também, Estela, dizer estrela, né? Esse livro vocês encontram na editora Pacatatu, é a editora que me representa como escritor, mas também vocês podem conversar com o Jojoca. A Jojoca conversa comigo e aí eu vejo como eu posso conseguir os livros para vocês, tá bom? Mas a princípio é na editora Pacatatu também, tá bom? Um abração, viu? Obrigado pela pergunta. Depois tem mais. Por que o Boto fica com chapéu toda hora? Esse chapéu, Marina, quem fez essa pergunta foi a Marina. Esse chapéu, Marina, é para esconder uma grande marca de identificação que ele tem. É que o Boto, reza a lenda, tem um buraco no meio da cabeça. Então, se ele andasse sem chapéu, todo mundo saberia que aquele homem era o Boto. Então, ele usa o chapéu para esconder o buraco que ele tem no meio da cabeça, tá certo? Então, por isso que o chapéu é inseparável. Quando cai o chapéu, aí todo mundo descobre que é um boto e acabou a festa para ele, tá bom? Então, vamos lá, que essa foi a pergunta da Marina. Abraço, Marina. Essa história acontece na vida real? Quem perguntou foi a Helena Bino. Helena, essa história acontece, já foi contada por tanta e tanta gente, e eu fiz essa criação livre. Tá bom, mas acontece. O Boto realmente, como diz a velha canção e bela canção do Antônio Tavernar, a letra é dele, mas a música é do maestro Valdemar Henrique, outro famoso, né? O Boto não dorme no fundo do rio, ou seja, ele não cochila, tá certo? Ele aparece mesmo e seduz as moças. Vamos adiante. Então, Helena, um abraço, viu? Obrigado. Quantos anos o Boto tem na história? Quem fez essa pergunta foi a Helena Braga e o Lucas Anijar. Essa informação não aparece na história, mas o Boto é uma pessoa adulta, né? Então, digamos assim, de 25 anos para 30 e poucos, 40 e poucos, enfim, né? É um homem adulto, né? Não é um idoso, também não é um adolescente, é um homem adulto, faixa dos 30 por aí. Eu estou deduzindo, né? Mas pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Essa coisa da idade é muito relativa, né? Tá bom? Então, essa pergunta foi da Helena e foi também do Lucas Anijar. Abraço para vocês. Aí depois tem a pergunta da Sofia. Por que o Boto usa rosa e você usa branco? O Boto é rosa, é a cor da pele dele, né? Esse avermelhado, que a gente costuma chamar no interior da Amazônia. E aí a roupa branca é para se diferenciar dos outros moradores da cidade, né, das comunidades ribeirinhas e chamar atenção, já comentei isso antes. Tá certo? Então vamos. Agora aqui a Sofia, foi um abraço, Sofia. Depois tem, olha que nome bonito, já apareceu Maria Flor, agora é a Pétala. Quando o boto leva a mulher para o rio, ela vira uma bota? Olha, o que acontece? Na maioria das histórias, há o registro dessa metamorfose do boto em gente, mas lá no fundo das águas, no reino encantado dele, ele fica com aspecto de gente, portanto não haveria necessidade da mulher se transformar em bota, tá bom? Mas essa é uma possibilidade, talvez possa acontecer, mas a rigor, a princípio não precisa, tá bom? Porque na cidade deles, eles andam como a gente, tá bom? Conforme a lenda, tá, Pétala? Um abraço, obrigado pela pergunta, tá? Foi muito legal. E aí agora vamos passar para a próxima. Olha, gente, não esquece de se inscrever no canal, assistir a um monte de vídeo que tem aqui, muito interessante, inclusive com o professor de vocês, viu? O tio Jojoca aí, tá?
mostrem para os pais de vocês aqui que vocês apareceram no canal. Infelizmente, não deu a gente nem pensou, né, em mandar fotos. Seria legal colocar a carinha de vocês aqui para vocês aparecerem, né? Seria muito, muito bonito também. Ficaria muito mais fofo, né? Mas com o nome também está valendo, né? Então, agora vamos para a próxima questão, que foi do Joaquim Ferraz. O Joaquim pergunta a si mesmo: quantos livros você já escreveu? Joaquim, entre os livros que eu escrevi e os livros que eu organizei, né, são aqueles livros que eu preparo com a participação de outras pessoas, como, por exemplo, dos meus alunos. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui os. Por exemplo, esse livro aqui, Oito Lendas Paraenses, foi organizado por mim. Eu escrevi só a introdução e organizei o livro todo, mas ele foi escrito, as histórias foram escritas pelos meus alunos do Colégio Augusto Meira, e em breve, provavelmente no mês que vem, em junho, nós vamos lançar o segundo livro dos meus alunos, que é o livro Lendas e Assombrações, alunos lá do Augusto Meira. Então, juntando isso tudo, dá um total de 35 livros, tá? O que não é pouca coisa, mas eu gostaria de ter publicado mais, né? Escrever, eu já escrevi muito mais, eu não sei nem te dizer quantos são, mas eu vou considerar aqui como sendo publicados. Publicados são 35 livros, tá, Joaquim? Obrigado pela pergunta, filho. Um abraço, tá? Aí depois tem outro. Esse daqui é da Maitê Santana, esse item, né, essa questão. Como ele se transforma em boto? O boto, na verdade, se transforma em homem, e o homem volta a ser boto. Ele se transforma por meio de uma intervenção sobrenatural. Ele é um ser encantado e que tem essa propriedade de se transformar num ser humano. E mais, viu, que não aparece nessa história, mas aparece em outras tantas. Ele pode se transformar numa outra pessoa. Por exemplo, o pescador sai para ir para o rio para pescar e ele pode se transformar na figura desse pescador para iludir a mulher do pescador, fazer de conta que é o próprio pescador, entendeu? Então, isso acontece por conta do poder sobrenatural dele, tá? Aí o Caio pergunta, um abraço, viu, Maitê? Obrigado, filho. Aí o Caio pergunta agora, de onde o boto veio? O boto veio das águas da Amazônia. Tem boto em outros lugares, mas aqui na Amazônia é que tem um boto encantado. Então ele vem das águas dos rios e pode-se dizer que ele venha também do seu reino encantado no fundo das águas, viu, Caio? Esse é, essa é a procedência desse boto, esse sujeito sedutor que faz com que as moças fiquem apaixonadas. Aí aqui, no fundo do rio, qual é a sua cor? Aí quem perguntou aqui foi a Duda, né? Deve ser Eduarda, mas Duda é um apelido tão carinhoso. Aqui, Duda, o que acontece? Ela falou, sua cor, como se eu fosse o boto, né? Ela embarcou na viagem de eu ser o boto, né? Olha, nos rios é um boto vermelho, né? O vermelho que é o tal do boto rosa, mas a gente vai chamar de vermelho aqui, respeitando como o povo chama. E aí, o que acontece? O vermelho é a cor da paixão e o boto é essa figura apaixonada e apaixonante. Tá bom? Então vamos aqui para a próxima. Abração, Duda. Essa daqui é uma pergunta da Lavínia. Qual a cor do seu palácio? Olha, aqui o meu palácio onde eu moro é, é um cinza, tá? Mas o Palácio do Boto, no fundo das águas, é de cores vibrantes, assim, carregado de joias, né? Vocês podem fantasiar à vontade, pensar numa riqueza de decoração. Esse é o Palácio do Boto, tá bom? É a coisa mais linda do mundo. Então, um abraço, Lavínia, obrigado pela pergunta. Aí aqui, a Lavínia também fez uma outra pergunta. Como você sabe a história do Boto? Lavínia, eu sei porque eu li em outras obras, em outros livros, livros muito antigos até, livros, por exemplo, do século XIX, tá? Alguns deles aparecem aqui na minha estante. Por exemplo, aqui, ó, esse livro aqui, de uma pessoa chamada Bates, um naturalista na Amazônia, conta a história de uma bota que aparece para levar, olha, essa é uma bota, não é um boto, né? Levar os homens para o fundo das águas.
e outros, esses livros aqui, vários falam do boto, né? Então, mas também eu conheço a história porque eu escutei dos meus avós, dos meus parentes e de outras pessoas com as quais eu interagi, e são muitas pessoas. Tem um livro inédito que trata dos sedutores da Amazônia, que é o Boto e a Iara, né? Que é da minha coleção Lendas Amazônicas, que tem este livro aqui, por exemplo, Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, e que tem um outro livro também, que é um outro título, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Que é este aqui, ó. Anhanga, Curupira e Mapinguari, Protetores da Natureza. Essa é a minha coleção Lendas Amazônicas, que são 8 livros, e tem só, até agora só esses dois publicados, né? E um deles é o do Boto com a Iara, né? E aí tem várias histórias que me foram contadas pelas pessoas comuns da Amazônia, pessoas que eu fui encontrando aí ao longo da vida e que me contaram a história. Por isso eu acabei sabendo de várias histórias de Boto, viu, Lavínia? Um abraço, filho. Até. Aí aqui a Megan fez essa pergunta. Por que você era o mais bonito? Bom, eu era o mais bonito aqui é na história, né? Porque era o diferente, né? Era diferente dos outros homens comuns daquela comunidade ribeirinha, né? E aí, um abraço, Megan, obrigado pela pergunta. O Henrique fez uma pergunta também. Por que o Boto foi para a festa? É porque o Boto, Henrique, ele adora dançar. E na festa que estão as moças bonitas. E ele também adora namorar. E lá é que estão as moças, né? Então ele sabe dançar. É sedutor. E aí ninguém resiste ao encantamento do Boto. Tá bom? Henrique, um abraço, filho. É aqui. Por que você era tão cheiroso se não tinha dinheiro para comprar perfume? Essa pergunta é do Cauã. Cauã, o perfume do Boto é um perfume natural e a gente pode até dizer que é até sobrenatural, viu? Porque ninguém resiste ao perfume dele. Ele seduz as moças com o seu perfume, com a sua aparência, com o seu jeito de dançar, com a sua conversa. O Boto é um, vamos, não sei, vocês não conhecem provavelmente a expressão, mas ele é um personagem, ele é um Dom Juan, é um sedutor, né? Tá bom, Cauã? Um abraço. O Cauã deduziu que o Boto estava meio capenga de grana, né, gente? Vamos. Agora é a pergunta do Benjamin. Aí o Jojoca identificou aqui da turma da tarde. Então, um abraço para o Benjamin da turma da tarde, hein? Diz o seguinte: por que você era um boto alto? Aí aqui eu me descrevi, Benjamin, como personagem do jeito que eu sou, né? Aqui, fora a parte de ser bonito que eu exagerei, né? Mais alto é exatamente isso. Eu tenho 1,85 m, então eu sou um sujeito maior do que a maioria da população aqui do nosso estado, tá bom? Então eu me descrevi do jeito que eu sou, no tamanho, 1,85 m, bem alto, tá bom? Isso tá, assim, óbvio aqui na diferença de tamanho entre mim e a Sara, né? Ah, mas essa baixinha é mais encantadora do que o Boto. Vamos adiante. Então, um abraço aí para o Benjamin da tarde, viu? Aí agora, mais uma aluna da turma da tarde, que é a Sophie. A Sophie perguntou: como você consegue respirar fora da água? Aí aqui, eu respiro porque eu nasci fora da água, né? Não, se bem que eu nasci na água, né? Dentro da barriga da minha mãe era água, né, gente? Olha só que bacana. E agora pronto, reflexões filosóficas, só por causa que quem está perguntando é a Sophie, a sabedoria, né? Aí aqui é o seguinte: o boto respira fora da água porque ele se metamorfoseia em homem, então o corpo dele passa a ser um corpo de homem, né? E aí o elemento sobrenatural maravilhoso que o caracteriza faz com que ele tenha essa propriedade também de respirar aqui na superfície. Tá bom, Sophie? Um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, tá? E aí tem mais uma. É do Miguel, da turma da tarde. Olha que pergunta fofa, gente. Como você bebe água se você já vive na água? A perspicácia da pergunta, né? Se eu vivo na água, por que que eu vou beber água, né? Não haveria necessidade de beber água? Então, aqui, se o boto está fora, e tem registro de boto que toma uma cachaçinha, viu, Miguel? Mas, por exemplo, se ele beber água estando fora, deve ser pura e simplesmente para se hidratar, né? Porque ele fora da água deve sentir falta desse contato com um líquido vital, né? Que é o habitat natural dele, tá bom?
Mas foi muito, muito legal a sua pergunta. Um abraço, tá, Miguel? Mais uma pergunta, gente. A moça virou ou não uma sereia? Essa é uma pergunta curiosa que misturou várias lendas, né? A lenda do boto é uma coisa, da bota é uma coisa, mas a da sereia é outra coisa, né? A sereia é uma personagem grega que em alguns lugares da Amazônia aparece identificada como a Yara, né? Sendo metade mulher, metade peixe. Mas geralmente é só mulher, né? Essa personagem mulher e peixe ao mesmo tempo é a sereia, é na Grécia, tá bom? Então não há necessidade da mulher se transformar em sereia. Ela pura e simplesmente fica encantada e passa a viver como se fosse um boto mesmo, uma bota, né? Mas sem precisar se metamorfosear necessariamente, habitando lá no reino encantado dos botos, no fundo dos rios. Tá bom? Essa pergunta foi da Alicia. Obrigado pela pergunta, Alicia. Um abraço para você. E aí tem mais uma pergunta. Como você é cheiroso se vive no Rio? Aí aqui, essa é uma pergunta da Lavínia muito perspicaz no sentido de denunciar esse estado de poluição que acometeu aí os nossos rios, tá bom? Isso não é legal não, né? A forma como os rios são tratados, isso é muito triste, tá bom? Então vamos procurar aí preservar a natureza, cuidar dos rios, das matas, porque isso é muito importante. Deixa eu conferir aqui, essa foi a pergunta da Lavínia. Obrigado, Lavínia, um abraço para você. E aí eu vou ver se eu fiz todas as perguntas aqui. Deixa eu conferir aqui no celular ou a mensagem do meu amigo Jojoca, porque eu não quero deixar de responder nenhuma pergunta dessas crianças fofas que mandaram essas questões para mim. Eu estou muito feliz de poder responder. Eu estou gravando aqui no domingo à noite, gente, por quê? Porque tinha que ser um momento em que eu estivesse sossegado, não estivesse barulhenta a minha rua. Domingo é muito barulho por aqui, gente, credo. E aí eu precisava de um sossego para poder responder com tranquilidade e não deixar ninguém assim de fora dessa nossa brincadeira de perguntas e respostas, tá certo? Então, tá tudo certo aqui. Todas as questões foram respondidas. Eu queria reiterar o abração para essa meninada que é aluna do Jojoca, lá no Step by Step. Agradecer a escola pela acolhida ao meu trabalho, agradecer ao Jojoca por mediar essa minha visita em forma de personagem lá no Step by Step. E, poxa, agradecer a atenção de todos a esse vídeo que ficou um pouquinho longo, gente, mas eu não tinha como pular as perguntas, né? As perguntas são o maior barato e, assim, para quem escreve, é um prêmio quando o leitor, e no caso aqui, pequenos e maravilhosos leitores, dão retorno, mostram que gostaram, mostram que se inquietaram com a história e que, poxa, se envolveram com o trabalho. Isso é maravilhoso, tá bom? Então, gente, vou mais tomar o tempo de vocês. Eu queria agradecer reiteradamente por todo o carinho. Abração para todo mundo. Obrigado, Jojoca. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. E reitero o convite aqui para vocês se inscreverem, conhecerem mais vídeos do canal. Tem muita coisa legal, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom sossego. Espero que tenham gostado.